Hoje ele vai falar sobre tecnofeudalismo e se esse é o novo capitalismo. Apresente a sua tese, doutor Igor Drude. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Palavra descolada, bonitinha, mas nada do que muitas vezes a gente está vivendo, hein? Arthur, eu sou cliente do Google. Tenho o e-mail, tenho o Drive, tenho os canais de comunicação, tenho o chat interno, enfim. Todo o sistema operacional do meu negócio é extremamente fundamentado em Google. E, em geral, quando vem um concorrente com um produto novo no mercado, que eu acho muito legal para trazer para minha empresa, a primeira coisa que eu penso, cara, será que o Google já não tem? Ou, se o Google tiver, eu espero um pouquinho. Esse movimento de muitas marcas de tecnologia começaram a construir ecossistemas tão fechados e completos e eles serem balizadores de políticas da empresa do Igor, do jeito que o Igor se relaciona, do Igor compra, que o Igor se manifesta. Eles têm chamado isso de tecnofeudalismo. E ele faz uma analogia ao feudalismo. O feudalismo, vamos voltar lá nas histórias, nas aulas de história. Lá tinha o líder feudal que dominava um território, uma geografia, e todo mundo que habitava lá pagava meio que um pedágio, tinha que usar os serviços dele. Tem acontecido a mesma coisa aqui. Eu trouxe um exemplo rápido aqui do Google, mas a gente vê influencers e usuários do TikTok. Cara, eles vivem tão imersos naquele ambiente que eles consomem as soluções da ferramenta, seguem a cultura da ferramenta, as políticas que ela implementa e por muitas vezes sobrepõem discussões de Estado. Se o WhatsApp, se o WhatsApp cai no Brasil, cara, isso traz um impacto terrível nos pequenos empreendedores e na relação social. Empresas que têm esse nível de domínio na nossa cultura, no nosso comportamento, muitas vezes elas ditam como que é melhor digitar, como que é melhor falar, de que horas você pode trabalhar, que horas você não pode. E muitas vezes o Estado acaba sendo sobreposto porque ele tem que seguir comportamentos vigentes na sociedade que não foram impostos de forma tão natural, mas justamente porque a gente começou a adotar novas tecnologias e elas impõem para nós novas e melhores práticas que nós adotamos, que nós curtimos. E aí vem a grande discussão. Assim como muitas vezes, vamos pegar aqui uma analogia meio tosca aqui, muitas vezes como o crime organizado, muitas vezes domina alguns territórios, diz que aqui é meu, aqui as pessoas se comportam dessa forma, aqui a lei sou eu. Nesses ambientes digitais acontece a mesma coisa. Isso tem percebido em ambientes corporativos, ambientes de cultura como as redes sociais, ambientes de competição como no eSports, onde muito daquela população se relaciona, se comunica, trabalha, vive, dorme, come, de acordo com o quê? Com as políticas e dinâmicas daquela comunidade. Eles têm chamado isso atualmente de tecnofeudalismo. E a tendência, falando de perspectiva de futuro, Arthur, daqui a pouco, imagina se começam a ter territórios, geografias onde a gente vive e se comporta, porque a gente curte muito aquele ambiente tecnológico. Exatamente. No virtual já surgiu, hein? Já teve um Second Life, já teve a galera que vivia o The Sims. Imagina isso escalado à 10ª potência. Sim, inclusive isso bate muito com um destaque que eu vi hoje na CNBC, na verdade de ontem, mas está destacado hoje ainda, que fala dessa influência dessas plataformas. Funcionários do Google pedem que CEO bloqueie o uso de IA para fins militares. Eles falaram o seguinte, são mais de 500 funcionários do Google que fizeram uma carta aberta para o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, e eles dizem o seguinte na carta: queremos que a IA beneficie a humanidade e não seja usada de maneiras desumanas ou extremamente prejudiciais. Isso inclui armas autônomas letais e vigilância em massa, mas vai além. Ou seja, já configura aqui o tamanho do impacto dessas plataformas. É como se fosse o exército do rei, né? Vamos usar o exército do rei para o bem, não para o mal. E aqui, para ver, tipo, o Estado precisa desses players tecnológicos, que são as grandes forças de desenvolvimento do capital no mundo ali dentro, porque o Estado é inferior. Ele não tem potência, porque a internet veio de um programa militar. E hoje está inverso. O programa militar, os programas de Estado não conseguem fornecer inovação na mesma velocidade que o mercado privado. Tá? Ele é um grande fomentador, um grande parceiro, mas a ponta de lança é justamente quem está na ponta. E tem se percebido os grandes ecossistemas tecnológicos. E aí começa essa grande discussão. O Google está lá com uma questão ética interna, mas a OpenAI, cara, assim, sem pudor nenhum, Sam Altman já estava sentado ali no salão oval para colocar suas condições para fazer negócio. Anthropic disse não de cara. E não teria o Claude envolvido com ações militares. OpenAI disse, opa, estamos na pista, e o Google está pensando.
Pra te ver, tipo, como tá suscetível. E não teve nenhuma iniciativa que veio de dentro das Forças Armadas. Os caras que criaram a internet não têm potência para minimamente querer competir com o mercado. É mais fácil trazer de fora. E aí a gente vê a ampliação dessa capilaridade do uso do ecossistema deles. Imagina você ter no seu ecossistema também o exército americano. Isso me lembra duas personalidades da história. Talvez três, porque uma eu fico na dúvida se ficou tão arrependido assim, mas Santos Dumont, que dizem que ficou extremamente deprimido quando viu os aviões que ele criou sendo usados para soltar bombas sobre países inteiros. Porque, para quem não lembra, o avião foi criado em 1904, se não me engano, o do Santos Dumont, porque tem aquela questão dos irmãos Wright. E a Primeira Guerra Mundial foi lá por 1918, foi algo do tipo. Então, já tinha avião nessa época para soltar bomba. E o outro foi o Einstein, por conta da bomba atômica, porque foi baseado no estudo dele. E o que eu fico na dúvida é o Oppenheimer, porque ele defendia a bomba atômica, ele só achou que não foi usada da maneira certa. Ele defende que a existência da bomba atômica, mas ele falou assim, ó, a arma é essa e é necessária. Mas não precisava jogar no Japão. É persuasão. A questão que ele falou. Tá aí a bomba, é bom. Tiramos da mão dos alemães, top. Mas não precisava ter jogado a segunda, né? A primeira já deu o recado, não precisava ter jogado a segunda. Mas, assim, a história é recente, não faz um século. Então, provavelmente, o Altman, provavelmente o pessoal da Anthropic, provavelmente até o pessoal do Google tá pensando, será que eu quero ser mais um Santos Dumont? Será que eu quero ser mais um Albert Einstein? E aí numa competição que é acirrada, para justamente qual ecossistema vai ser tão completo e autossustentável pelos players ali envolvidos, a ponto de ser o grande vencedor da corrida. E aí estão todos buscando essa predominância sobre a sua concorrência de toda a dinâmica de construção de IA. E, cara, se olhar friamente, muitos de nós já vivem condicionado às condições das ferramentas que tem dentro do seu telefone. Isso e aí é essa a grande provocação. Qual o tamanho desse feudalismo conforme a gente for crescendo e se desenvolvendo? E daqui a pouco, o novo Estado, a nova geração de formação da sociedade humana, tenha que ser baseada nessas novas premissas. A tecnologia talvez seja o grande meio. E até de ressignificar o capitalismo e a democracia. Maravilha. Obrigado, Igor. Um abraço até semana que vem com mais um Neologismo. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau, pessoal.